E aí, chegamos para a tarde das mulheres. Aceitam um delicioso chimarrão? Querida mulher que nos acompanha nessa hora, que tem nos dado a presença benfazeja da sua companhia, é sempre uma alegria, uma expectativa, uma satisfação ter você conosco nesta tarde das mulheres. Queremos incentivar você que ainda não se inscreveu no nosso canal IPB Canoas aí no YouTube, inscreva-se. Você certamente vai ser notificado 30 minutinhos antes, para não correr o risco, né, da vida agitada que nós temos de acabar nos esquecendo de ouvir verdades, verdades que vêm da parte de Deus através da Tarde das Mulheres. Pois bem, eu sou Cíntia Rios, nós estamos aqui falando de Canoas, no Rio Grande do Sul. Estamos hoje encerrando essa minissérie 505 anos da Reforma. A reforma que nós nos portamos é a Reforma Protestante. E a importância das mulheres que marcaram a sua época. Quem foram essas mulheres? Você já tem aí o nome, as qualificações, as ações, o gabarito de várias delas. E hoje nós vamos ter mais outras que estarão compondo, né, esse grande bloco de mulheres que foram extremamente usadas por Deus na sua época e de tantas qualidades. Elas tinham algo em comum, elas não negavam a sua fé. Eu queria iniciar com uma devocional hoje de Spurgeon, que nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. As duas coisas mais importantes em que nós podemos fazer é a vida de fé e a caminhada de fé. Aquele que entende acertadamente essas duas não está diante de ser mestre em apenas uma teologia experimental, pois são pontos vitais para um cristão. Você nunca, amada mulher, encontrará a verdadeira fé desacompanhada da verdadeira piedade. Por outro lado, você nunca descobrirá uma vida verdadeiramente santa que não tem como raiz uma fé viva na justiça de Cristo Jesus. Ai daqueles que buscam um sem o outro. Há alguns que cultivam a fé e esquecem a santidade. Esses podem até ser muito ilustres, mas cairão profundamente em condenação, pois guardam a verdade e a iniquidade. E há outros também que se esforçam por uma vida de santidade, mas que negam a sua fé, como os antigos fariseus, a quem o mestre chamou de sepulcros caiados. Precisamos sim ter fé, pois essa é a fundamentação. Precisamos ter vida de santidade, pois essa é a superestrutura. Para que serve a simples fundação de um edifício para um homem em um dia de tempestade? Pode ele se refugiar nela? Ele quer uma casa que o cubra, assim como uma fundamentação para essa casa. Da mesma forma, nós precisamos da superestrutura da vida espiritual se desejamos o conforto no dia da dúvida. Mas não busque uma vida santa sem fé, pois isso seria como construir uma casa que não pode sustentar abrigo permanente, pois não tem fundamentação em uma rocha. Deixe que a fé e a vida estejam juntas, como as duas colunas de um arco que farão a nossa piedade duradoura. Como luz e calor fluindo do mesmo sol, elas são igualmente repletas de bênção. Como os dois pilares do templo, elas são para a glória e para a beleza. São duas correntes da fonte da graça, duas lâmpadas acesas com fogo santo, duas oliveiras regadas com o cuidado celestial. Ó Senhor, concede-nos hoje a vida interior e ela se revelará exteriormente para a tua glória. Conhecimento desassociado da prática não tem valor nenhum. Então, você que está nos acompanhando durante todo esse mês, onde estamos dando ênfase à reforma, né? O mês que nós comemoramos a reforma, uma época extremamente importante, uma data extremamente importante para nós, um legado que nos foi concedido a custos de muitas perdas, de muita abnegação, mas de pessoas que certamente tinham convicção do valor, da fé, daquilo que criam e que de fato viviam. Que os 5 solas
dos 5 solas da reforma seja uma constante na sua vida, né? Que não tenhamos apenas a falácia de sermos uma dessas, mas que possamos vivenciá-la conforme o Senhor de fato deseja. Então eu convido você para que possamos, ao canto dos pássaros, estar aprendendo com mais outras grandes mulheres que fizeram da sua época uma época diferente, uma época onde pôde glorificar a Deus, porque se colocaram inteiramente à disposição do Senhor. Vamos lá? Edmurte Sofia. O que é que você sabe sobre essa mulher? Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas agora é a sua oportunidade. Vamos lá. Edmurte Sofia, marquesa, viveu de 1644 a 1670, alcançando a idade de 26 anos e morrendo bastante jovem devido a uma doença relacionada ao seu metabolismo. Ela era filha do príncipe eleitor Jonathan George, da Saxônia, que viveu em 1613 até 1680, completando então 67 anos. E também da senhora chamada Magdalena, que viveu de 1612 a 1687, chegando a uma idade de 75 anos. Ela teve a sua formação, a Edmurte, teve a sua formação nas áreas de religião, filosofia, alemão, línguas estrangeiras, história, geografia e matemática. Era uma moça estudiosa. Estão percebendo aí que maravilha? Pois bem, vamos lá. Com 11 anos, ela já compunha, inclusive, hinos na igreja. Acreditam nisso? E se ocupava com a história constitucional e também com a história da igreja. Eram assuntos que ela ficava encantada e gostava de estudar. Um dos seus hinos, que se tornou muito conhecido para a época, diz o seguinte: esteja consolado, ó minha alma, esteja consolada até a morte, até Deus te guiar deste inferno de dor, de sofrimento. Então, eu quero sim viver com Jesus, sempre e eternamente. Eu quero ficar com Ele, pois nem morte nos separa. De tristeza e grande sofrimento, irei viajar para Deus, pois o sol brilhará eternamente e me unirei a Ele. Esse foi um dos hinos que ela compôs no ano de 1655. Aliás, aqui é apenas uma parte dele, né? Edmurte escrevia muito e foi grande sistematizadora e divulgadora do pensamento de Lutero e também dos reformadores da época. Escreveu em 1676 uma obra de 677 páginas, intitulada Assuntos Curiosos sobre a Igreja, Estado e Mundo. Imagina, naquela época, uma mulher já está falando sobre esses assuntos, né? Essa obra teve difusão por toda a Europa na época, estando presente, inclusive, em bibliotecas da Suécia e também da Finlândia. Nela, Edmurte registra uma crônica sobre a história da Reforma, bem como um estudo sobre a divisão de representantes das religiões nas dietas imperiais. Nesse estudo, ela constata que a presença de representantes católicos na dieta imperial, o parlamento, é maior do que a de evangélicos ou reformados. Inclusive, ela ressalta este assunto. Além de escritora e poetisa, ela também tinha o cargo de patrona eclesiástica, ou seja, ela determinava, inclusive com auxílio, sobre os cargos pastorais, decidindo para aquela região qual pastor ia para qual comunidade, uma espécie de secretária. Caspar, nascido em 1632, foi seu confessor, mas também superintendente e pregador da corte. Não há dúvidas de que ela influenciou Lilien em temas da reforma. Nós já estudamos um pouco em algum dos nossos dias e os nossos encontros sobre Lilien. Depois você pode dar uma buscada aí na playlist e aprender sobre ela também. Edmurte Sofia era uma das mulheres mais estudadas de sua época e muito querida entre a sua comunidade e durante toda aquela região. Toda a sua obra literária tinha a marca
da tolerância confessional. Casou-se com Christian em outubro de 1662. Este casal não teve filhos e foi grandes influenciadores na época da Reforma. Então, hoje, nós já aprendemos um pouco mais sobre mais uma mulher da Reforma. E o nosso intuito é que eu e você, querida mulher, possamos ouvir esses pequenos vislumbres das histórias de mulheres que na sua época marcou não apenas a sua vida, mas a vida da sua cidade, da sua igreja, do seu estado, do seu país. Eram mulheres que pensavam e viviam para além de si mesmas. Que tal você, agora que está findando o ano, parar, refletir, pensar que tipo de mulher cristã você tem sido? Quem você de fato tem influenciado? Como você tem propagado essa grande maravilha que é poder conhecer a Cristo Jesus? Eleonore de Breuse. Olha que nome, não é? É um desafio para a gente pronunciar esses nomes, mas vamos nos atentar na essência, naquilo que de fato essa mulher fez. Eleonore, então, ela foi a mais nova entre seus irmãos e as suas irmãs. Ela nasceu em 1639 e, aos 8 anos de idade, bem pequenininha, perdeu a sua mãe. Não há muitas informações sobre a sua infância, mas como era de costume em todas as famílias da nobreza média, provavelmente ela deva ter tido aulas de educação doméstica e também religiosa, tanto na infância como na adolescência. Eu abro um parênteses para lembrar para vocês que isso, naquela época, não era comum para as mulheres. Eram apenas aquelas mulheres que já tinham um certo nível, né, econômico para que pudesse pagar alguém para ensinar ou ir até um local, o que era coisa rara. Eleonore era conhecida por suas lutas religiosas e por entender a vida com serenidade. Olha aqui uma característica dessa mulher. A vida de Eleonore foi marcada pelos efeitos da reforma. E desde cedo ela foi incentivada a ajudar as pessoas que tinham conhecimento da palavra ou que gostariam de aprender sobre a Bíblia. Assim como ela, muitas dessas pessoas, de forma bem especial as mulheres, eram pessoas perseguidas por conta da sua fé. O movimento huguenote, então, como era chamado, o movimento protestante francês, que enfrentou as guerras religiosas, sempre recebeu a ajuda de Eleonore. Era uma mulher que não ficava de braços cruzados, mas ela era corajosa diante das situações e não ficava lá só esperando as coisas acontecerem. Ela sempre se demonstrou muito, mas muito corajosa. Você é uma mulher corajosa? Ó, inspiração para nós. E disposta a ajudar muitas e muitas famílias inteiras, principalmente aquelas que eram refugiadas e que sofriam por viverem em nome da fé. Ela sempre foi vista como uma liderança muito forte lá na sua comunidade. Uma sala da sua casa foi usada durante um bom tempo como espaço, inclusive para a celebração dos cultos. Esteve muito presente em todo o processo da edificação da comunidade reformada calvinista, inclusive na construção, ela foi uma mulher-chave, fundamental para a construção do templo e influenciou, inclusive, em algumas decisões dentro da sua cidade. Toda a sua dedicação, serviço e doação foram registrados nos documentos da Igreja Reformada da França, tendo assim seu nome reconhecido. Isso nos possibilita, inclusive, hoje, conhecer um pouco da sua importância da história. Se não tivesse sido registrado, como que nós saberíamos quem foi esta mulher, né? Em 2010, a sua vida e o seu trabalho puderam ser conhecidos através de uma exposição que homenageou mulheres que tiveram um papel importante nas dinastias europeias. A intenção da exposição não era apenas recordar o passado histórico, mas também, assim como nós hoje, impulsionar
futuras gerações a reflexão política, social, cultural e religiosa. Não era tida como uma mulher calvinista fanática, até porque isso não tem valor nenhum, nem para ela, nem para a sua geração e nem para nós hoje. Ou impositiva, mas era uma mulher bíblica, era uma mulher reformada, uma mulher que fazia diferença por onde andava. Sabia muito bem discernir e respeitar a crença religiosa daqueles que a cercavam. Inclusive, fazia muitas doações em dinheiro também, até para auxiliar outras congregações. Estudos evidenciam que, graças a ela, o principado do qual fazia parte se tornou base da tolerância religiosa da época, e isso era coisa rara. Eleonore conheceu o duque George Guilherme, que imediatamente se interessou por ela, pois achava ela inteligente, corajosa e uma mulher que amava a Deus. Casaram-se e tiveram uma filha. O nome da filha se chamava Sofia Doroteia. Era o nome da filhinha deles. Sofia casou-se futuramente, constituiu família, e tempos depois pôde também seguir a sua vida na fé. Contudo, viveu aprisionada no castelo do seu ex-esposo pelos últimos 30 anos de vida. Eleonore lutou incansavelmente para libertar essa filha, mas ela não teve sucesso. Como último gesto de generosidade, Eleonore mencionou 342 pessoas, vou repetir, 342 pessoas em seu testamento, e essas foram beneficiadas com aquilo que lhe pertencia. Certamente, muito mais pessoas foram beneficiadas com a sua história, com o seu exemplo de vida, com o seu exemplo de fé, com a sua bondade. Foram muitas e muitas mulheres, principalmente, encorajadas a enfrentar, inclusive, as adversidades da vida. Eleonore faleceu em fevereiro de 1722, quase cega, e foi sepultada sem qualquer cerimônia, como ela já havia mencionado para aqueles que ela conhecia. Então, nós deixamos aqui, querida mulher, mais um vislumbre de uma mulher da reforma, uma mulher que fez diferença na sociedade. E a cada quarta-feira, nós deixamos de inspiração para você os feitos de uma dessas mulheres, mulheres comuns, como eu e você, mas que não negociavam a sua fé, não deixavam os seus princípios e valores bíblicos, eram corajosas, enfrentavam as suas lutas, mas amavam a Deus acima de todas as coisas. Por isso, serviam uns aos outros. Que o nosso Deus nos ajude para que eu e você possamos fazer diferença aqui, aí, na sua cidade local, dentro da sua casa, na sua cidade, no seu estado, no nosso país e onde quer que o Senhor verdadeiramente queira lhe usar como instrumento da providência divina. Pois bem, gostaram da história dela? Eu tenho certeza que sim, vai servir de inspiração para nós. Ellen Roosevelt. Você já ouviu falar alguma coisa sobre ela? Vamos então aprender juntinhas. Em 1925, nasceu na Inglaterra a Ellen. A família da Ellen vivia em um país onde os cidadãos estavam cientes das regiões coloniais inglesas. Quando ela era criança, ela lembrava muito da sua professora de escola dominical, e eu imagino que aí várias dessas mulheres também servem ao Senhor na escola dominical, dentre elas eu, né? Falando a respeito de povos e lugares bem distantes, que ainda não tinham sido alcançados. E a Ellen, então, mesmo pequena, pensou: quando eu crescer, eu vou falar com outros meninos e meninas sobre essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Ellen sempre se sobressaía na escola. Ela sentia que, se não fosse bem na escola, ela falharia em receber o amor e respeito dos seus pais. Isso demonstra
Muito do seu caráter, inclusive de responsabilidade, mas também muitas vezes era contaminada por dúvidas, insegurança e até orgulho, muitas vezes. Cerne da maioria de suas lutas espirituais depois da idade adulta. Ela fez a sua pública profissão de fé aos 12 anos, quando foi o início de sua busca consciente por Deus. Ele me aceitou, inclinou-se para mim e me atraiu constantemente e eternamente para ele, informa Ellen através dessa frase. Durante o ensino médio, a sua fome de Deus se expressou com esforços determinados em ajudar sempre outras pessoas. Ela queria muito ser sincera, ser uma boa ajudadora, levando-a a ser cada vez, inclusive, mais perfeccionista em tudo que fazia. Em 1944, Ellen começou a estudar medicina na Universidade de Cambridge. Fez amizades nesta unidade cristã e ali deu seguimento aos seus estudos. É uma faculdade muito famosa, inclusive até os dias de hoje, né? Ainda hoje eu posso lembrar da primeira vez que cantei Mais de Cristo eu quero ter. Nós temos um hino, né, no nosso cenário que fala exatamente assim: mais de Cristo eu quero ter. Bom, não vou seguir aqui, senão a gente vai tomar o tempo, mas você com certeza conhece. Todo o meu ser foi profundamente despertado. Agarrei-me a este momento desejosa de que a presença de Jesus se tornasse sempre real em minha alma. A glória pareceu resplandecer uma luz de grande esplendor. Depois, então, de muito tempo, Ellen começou mais uma vez a seguir e ler as Escrituras diariamente e avidamente. Depois de formar-se, então, em medicina, Ellen passou um tempo de treinamento para candidatar-se, porque na época era assim, a ser uma missionária. Em 1953, navegou de Londres até a Mombasa, no Quênia, e mais um tempo de trem, navio e caminhão até chegar ao distante vilarejo de Ibambi, no nordeste de Congo, lá na Bélgica. Foi um trabalho grande, né? Lá, ela precisou se adaptar às condições locais. Por exemplo, como o diagnóstico de malária, que era uma das doenças mais comuns da época, né, custaria muito tempo olhando as amostras de sangue no microscópio e tendo em vista que na época não existia, meninas, a luz elétrica. Ou seja, ela precisava fazer todo esse trabalho minucioso como médica durante o dia. Então, ela começou a fazer um tratamento baseado simplesmente nos sintomas. E o Senhor nosso Deus a abençoou e ele obteve muito sucesso. O excesso de trabalho, contudo, impossibilitava de ter uma noite de folga e trouxe-me uma irritabilidade e uma falta de paciência muito grande. Ela relata isso aqui na sua história. Talvez você também ande um pouco irritada, impaciente, então talvez você se identifique aqui com ela. Pacientes, inclusive, vinham até a janela da minha sala de jantar, enquanto estávamos fazendo as refeições ao meio-dia, e recebiam sempre uma palavra afiada minha, só depois que eu percebi. Quando pediam ajuda, ela prontamente respondia: vá ao dispensário e não traga os seus germes para dentro da minha casa. Parece que a Ellen estava bastante irritadinha, não é? O bom aqui é que a gente traz as coisas boas e ruins de cada uma dessas mulheres. E aí, com isso, com esse tipo de resposta, um olhar triste, bem triste, surgiu no rosto do missionário mais antigo que vivia naquela região e que tratava sempre cada visitante e pessoa com muita gentileza e respeito. O evangelista se chamava Danga e, inclusive, deu uma lição de moral a Ellen. Ele chegou para Ellen e falou assim: Ellen, encare o fato de que a sua pele branca não faz de você alguém melhor do que nós. Você precisa, sim, da purificação de Deus, da santificação e do seu perdão, da mesma forma que nós aqui também precisamos. Se você pode nos mostrar apenas o seu ser profissional chamado Doutora Ellen, é melhor você voltar para sua casa. As pessoas precisam ver Jesus através da sua vida.
Ellen acatou aquela palavra e buscou ajuda ao Senhor. Após 18 meses em Ibambi, ela foi transferida para Nebobongo, onde lá permaneceu por 10 anos. E depois de ter acatado esse conselho desse querido evangelista Danga, ela fundou 48 postos de saúde nas mediações, um centro de formação de paramédicos e um hospital com 100 leitos, inclusive maternidade. Olha que maravilha! Quanta influência essa mulher pôde trazer, inclusive progresso, fazendo aquele mandato cultural que o Senhor tanto deseja e já nos ensina desde o livro de Gênesis, né? Para que nós, através da nossa profissão, possamos espalhar o conhecimento e glorificar a Deus. O hospital e o centro de treinamento foram construídos com suas mãos, e inclusive e de outros missionários. Então a Ellen aprendeu a lição, meninas, e ela aprendeu inclusive a fazer tijolos, olha aqui que beleza, concretos, serrar vigas, montar telhados. Ela deixou de ser simplesmente a doutora Ellen e começou a caminhar e fazer as coisas em comum com o povo daquela região. Além disso, ela tinha que ensinar e dar conta de toda a demanda médica. Quando a tarefa parecia muito árdua, Deus sempre providenciava soluções inesperadas, afirma a nossa querida Ellen. Ellen continuava lidando com exaustão e trabalho em excesso frequente. No 4º ano que ela estava nessa região, o pastor do vilarejo de Imbambi a chamou para passar um fim de semana com ele e sua esposa. Ele também trouxe um conselho para Ellen e abriu os olhos dela sobre o ego, a sua forma de ser, que muitas vezes ainda parecia arrogante e egocêntrica, e lhe deu também mais alguns conselhos. Desenhou, inclusive, um eu no chão e uma cruz sobre o eu. E disse assim: você precisa sempre lembrar dessa frase, Ellen. Por favor, Deus, crucifica o meu eu e coloca Deus no centro. Ellen ficava, de acordo com essa frase, ele também deixou o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nos diz, você talvez já conheça, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Ellen ficava frequentemente doente, né, por conta dos poucos recursos, apesar de ser médica naquela época. Então, ela teve malária, desinteria constantes, hepatite, meningite, febre tifoide, que era uma doença da época, e exaustão nervosa. Contudo, Deus usou toda a sua enfermidade para ensinar ainda de forma mais profunda sobre humildade e dependência do Senhor. Em 1960, a Bélgica concedeu independência ao Congo. Em julho de 64, os rebeldes, chamados Simbas, tomaram a providência, causando um tempo de muita violência, inclusive a expulsão dos europeus daquela época. Em outubro, a casa de Ellen, então, foi saqueada, sim, infelizmente, pelos Simbas. Que tristeza que deve ter passado a nossa amada Ellen, não é? Ela foi espancada, foi aprisionada, inclusive, infelizmente, também foi violentada. Ela se sentiu, inclusive, naquela noite, muito abandonada pelo próprio Deus e clamou e pensou, meu Deus, por que me desamparastes? A resposta de Deus foi a remoção do medo naquela ocasião, como que tirando completamente aquela angústia e fazendo-a lembrar do que nos diz o texto sagrado em Filipenses capítulo 3, que diz, alegrai-vos no Senhor. Veja quantas lutas a nossa querida Ellen teve, né? No começo, então, de 1965, Ellen e outros foram resgatados pelo Exército Nacional e ela, então, retornou à Inglaterra. Ficou 1 ano por lá. E em 1966, voltou, inclusive, ao Congo. Ela era, inclusive, encarregada de estabelecer o treinamento e educação médica no Centro Médico Evangélico daquela cidade. Em 1973, retornou novamente até a Inglaterra. As circunstâncias exteriores da vida de Ellen, ou seja, tudo isso que nós relatamos até aqui, podem ser diferentes de muitas da minha vida e da sua vida, querida mulher. Mas, nas batalhas interiores, acho que nós temos muita coisa em comum, não é verdade?
E como todos sabemos, as batalhas internas, elas não ficam simplesmente dentro do nosso coração ou dentro de nós. Elas simplesmente escapam para fora e ferem, inclusive, as pessoas inocentes ao nosso redor e, frequentemente, as pessoas que nós mais amamos ou pelas quais nós nos importamos. Essa é uma triste realidade. Ellen pode nos dar perspectivas para entendermos mais claramente as nossas próprias lutas. E uma coisa é que raramente é apenas uma causa para os nossos males. Se vasculharmos os porões da nossa alma, nós vamos perceber que muitas das nossas reações e ações é fruto de angústias e de coisas não resolvidas dentro do coração. Ellen, contudo, se sentia muitas vezes um fracasso espiritual. Trabalhava e estudava muitas horas por dia, o que significava que ela não estava dormindo o suficiente nem mesmo para descansar o seu físico. Isso resultava em uma exaustão e falta de vigor físico e espiritual, muitas vezes ela acentuava. Sua vida espiritual se arrastava porque ela estava exausta por baixo nível fisicamente, inclusive do sono, que é algo básico. Com essa história de Ellen, eu gostaria de dizer que essa é uma boa lição para nós fazermos boas escolhas em coisas práticas da nossa vida, que são básicas, mas que muitas vezes nós deixamos de lado. Quais são elas, Cíntia? Dormir e comer. Como é que você tem dormido? Quanto tempo você tem dormido? Os estudiosos já nos informam que para nós termos uma vida mais saudável, nós precisamos dormir pelo menos 8 horas. É bem verdade que algumas pessoas conseguem viver bem dormindo 6 horas, outras 4 horas, mas os estudos nos apontam para 8 horas. E também a forma de nos alimentar, não é? Eu já até falei em um dos nossos estudos atrás, indiquei para vocês o livro Amo Comer, Odeio Comer. É uma autora maravilhosa americana que nos traz, inclusive, não é um livro de dieta, mas é um livro com respaldos bíblicos, né? Do porquê que nós devemos nos alimentar bem. Se nós nos alimentarmos bem, nós vamos ter um físico resistente, um físico saudável e conseguiremos, assim, servir ao Senhor de uma forma melhor. Certamente, se a Ellen tivesse descoberto isso antes, ela poderia ter feito muito mais. Também precisamos observar coisas que afetam a nossa saúde física, a nossa saúde mental, não é? Nós precisamos ser mulheres equilibradas, meninas. Nada de desequilíbrio aí. Equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio físico. Eu penso que a palavra equilíbrio é algo que nós não podemos esquecer e nem deixar para trás, né? Para quê? Para quê, Cíntia? Para que não fiquemos expostos ao pecado, que mima, inclusive, o nosso próprio bem-estar espiritual. Então, muita atenção naquilo que nós já ouvimos hoje e vamos, sim, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, assim como você está fazendo nessa hora, parando um pouquinho, correndo bastante anteriormente para poder se aquietar agora na presença do nosso mestre, não é verdade? Pois bem, aqui então aprendemos um pouco mais sobre uma mulher que fez toda a diferença, apesar das suas situações e lutas internas, né? Mas que deixa de exemplo para nós nos dias de hoje, que foi a nossa querida Ellen. Esther Kim, você já ouviu falar dela? Na verdade, esse nome é um nome americano, você vai ver no decorrer aqui da história, foi dado esse nome já no final de sua trajetória aqui, né? Porque ela viveu ali no período da Segunda Guerra Mundial e conta a história dela exatamente do porquê, inclusive, que ela foi presa por conta da fé dela. Então, vamos atentar à sua história. Esther Kim, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e foi presa por causa da sua fé, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram Nabucodonosor, está lá em Daniel capítulo 3, você pode acompanhar a partir dos versos 14 e 15, a jovem Esther também enfrentou autoridades japonesas, não se prostrando perante os seus ídolos. Por isso mesmo, eu não sou boa na língua japonesa, né? O nome conta
toda a trajetória que vocês vão entender no decorrer aqui do vislumbre da vida dela. Ela nasceu em 24 de junho de 1908, lá na Coreia do Norte, e tinha um bom exemplo de cristão, como um bom exemplo de cristão, a sua mãe, a qual ela admirava o seu jeito solidário de ser. Era uma mulher que exalava o bom perfume de Cristo na casa dela, ao contrário da sua avó. Porque a sua avó de quem? A sua avó materna, a mãe da mãe dela, que era avarenta, idólatra, e ainda criança, a Esther chegou à conclusão que aqueles deuses não traziam felicidade para a sua avó, porque ela vivia sempre amargurada. Então, ela não queria servir aqueles deuses opostos, ídolos, né, da sua avó, porque era uma mulher muito rancorosa e amargurada. O pai cedeu à pressão cultural, que obrigava a ter filhos meninos ou homens, né, herdeiros, e como a sua esposa lhe dera apenas meninas ou filhas, ele tomou para si suas concubinas na tentativa de ter filhos homens. Então, um dia, sua mãe separou do seu pai, mas ele continuou supervisionando sua educação e fez questão que ela aprendesse apenas a língua japonesa. Os japoneses passaram a ser obrigados pelo governo a adorar relicários de deuses nessa época. Era um dilema gigante para os cristãos naquela época, que tentavam ver auto apenas como político e patriota, necessário para não serem presos. Porque eles sabiam que o único Deus digno de ser adorado era e é o Senhor Jesus Cristo. Em 1939, a situação estava culminada, quando, então, Esther Kim, que era professora de música de meninas, foi convocada a fazer o mesmo. Caso todos os funcionários não se submetessem a adorar ou se prostrar diante daqueles falsos ídolos ou deuses da época, a diretoria ou a diretora seria extremamente torturada. Era algo natural para aquela época. Mas ela lembrou-se, então, Esther, das palavras de Jesus, que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que ela poderia se curvar diante de um ídolo? Não existe ídolos, apenas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor de todas as coisas, né? E ela sabia também que, através da atitude dela, seria a qualquer prática de adorar ídolos. Para ela, seria uma oportunidade, de fato, dos seus alunos verem a sua prática e não apenas as suas palavras. Ela, então, resolveu a não se curvar diante de tal atitude. Entre o sentimento de paz e medo, enfileirados ouviram a ordem de vez para curvarem-se diante da deusa chamada Sol, e de uma só vez todos se curvaram. A única a manter-se ereta, olhando para o céu, foi quem? Esther. Você acertou, se você está acompanhando daí. Não negou a sua fé, não temeu, né? Esther manteve-se ereta. Ela sabia, sim, a tortura que poderia lhe aguardar, o sofrimento que enfrentaria por isso, mas preferiu não negar o nome do Senhor Jesus. Apesar de não temer morrer pela sua fé, ela lembrava sempre da palavra de Deus e, por isso, enchia a sua mente com os versículos da palavra de Deus, principalmente aquele que diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. 4 detetives, então, a esperavam lá em sua sala e a levaram, porque ela foi a única que não se prostrou diante da ordem, né? Mas o seu medo logo se transformava. Ele recebeu um telefonema urgente e saiu, inclusive, às pressas. Foi então quando ela saiu correndo, espertinha Esther, não foi? Saiu correndo para a sua casa, onde os crentes já estavam reunidos orando por ela. A sua mãe a disfarçou com roupas velhas e sujas, né? E ela pôde, então, fugir no primeiro trem para o norte. Ela desceu ali num período curto na casa dela e logo depois viajou para a casa da sua irmã. A sua mãe já estava na casa da sua irmã, depois de passar desse tempo mais turbulento. E se encontraram, né? E de lá elas foram seguindo o rumo para poder fugir, porque estavam em busca dela, e encontraram uma casa abandonada e resolveram se abrigar ali, apesar de saber que o dono tinha morrido de tuberculose.
Mas para ela, saber que o dono tinha morrido de tuberculose, seria muito melhor ela pegar a tuberculose, você há de concordar comigo, do que mofar lá na prisão. E foi assim, então, que ela fez. Naquela casa, então, ela passou um tempo decorando versículos bíblicos e cantava hinos, jejuava, louvava a Deus, inclusive tinha várias formas de observar a natureza, era um ambiente que tinha muito verde também, e ela estava feliz ali. Quando, de repente, a sua irmã avisou de que os japoneses sabiam exatamente que ela estava ali e que ela precisava partir novamente. E ela começou a sua peregrinação e procurar, então, outros lugares que estava esperando, que poderia ser prisão, tortura e sofrimento. Contudo, um belo dia, ela disse que chegou a hora de preparar-se para morrer. Se mudaram para um lugar de muita pobreza, e ela ia no mercado, levava cartões com versículos bíblicos, falava assim de Jesus às pessoas, e aquele medo que tinha antes, ela já não tinha mais. Passaram, então, a se encontrar com outros fugitivos à noite para jejuar, orar, e falando, inclusive, com alguns pastores que foram soltos e esperavam entender o que é que estava acontecendo por ali, e, quem sabe, chegar a vez dela. Mas ela ficava perplexa ao saber da dor do chicote, que eles diziam ser normal, pois foi exatamente assim que o nosso próprio mestre padeceu na cruz do Calvário, quando resolveu morrer por mim e por você. Um dia, ela conheceu Elder Park, que disse a ela que precisavam falar com japoneses para alertar as autoridades japonesas, a fim de tentar ou mudar aquela situação dos coreanos. E ela falava japonês, então ela seria a pessoa indicada, e que tal? Talvez ela pudesse ser o instrumento da providência divina para unir a ele e assim poderem se ajudar mutuamente. Contudo, Elder Park, achava ela sempre muito fraca e medrosa. Imagina se ela fosse corajosa, hein? E ela admitia também que tinha um receio e um certo medo. Contudo, ficou admirada com a atitude dele, porque ele estava, assim, disposto a morrer, mesmo que fosse encontrado. Viu que ele fugiu por muito tempo, mas em todo canto que ele ia, ele pregava o Evangelho e se preparava, inclusive, para fazer, de fato, aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Deus, contudo, os cobriu em todo o caminho para Tóquio, resolveram ir, né, juntos, porque ela quem dominava a língua e ele sabia o caminho. Elder, então, era os pés e fé que podia as levar lá. E ela era a voz que poderia falar em japonês. Falaram com muitas e muitas pessoas importantes, né? E ficavam chocadas ao saber da situação na Coreia. Contudo, parece que ninguém tinha o poder o suficiente para mudar aquela situação naquele local. Até que foram ao parlamento japonês para tentar falar através de um cartaz. E o que aconteceu? Foram presos, meninas, os dois. Ainda não era o tempo dela morrer. A vida se prolongaria naquele lar infernal em que passou frio, tanto frio que chegava a queimar os seus pés. Passou fome e também muita agressão por conta da sua fé. Os cristãos ficaram presos um bom tempo sem julgamento, até que foram chamados a saírem de suas celas para comparecerem na corte. Do lado de fora da corte, os familiares dos cristãos os esperavam e cantavam belos hinos de louvor ao Senhor. Cantavam tão e tão alto que chegava a abafar a voz do juiz dentro da corte. Esther, então, ou ela pediu ao juiz para ir lá fora, para que eles parassem ou cantassem um pouco mais baixo, e o juiz lhe autorizou. Ao chegar lá fora, ela disse às famílias: irmãos, é a minha oportunidade, a chance de falar com o juiz e testemunhar a favor de Deus, mas não está sendo possível ser escutada de tantos louvores altos que vocês estão cantando aí fora. Então, ela pediu para que, ao invés deles cantar, eles pudessem orar. E assim eles aceitaram e fizeram. Então ela falou com o juiz, dando o exemplo que: senhor juiz, acertaria? Ele disse sim. Ela respondeu: no caso, vocês estão bebendo água de esgoto ao adorar deuses falsos, sem saber que os cristãos munidos da verdade de Jesus Cristo
Queremos apenas alertá-los e testificar que só existe uma verdade, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E é por isso mesmo que têm sido presos. Disse ainda que Deus havia chamado uma coreana para alertar as autoridades japonesas desse engano. E aí o que aconteceu? De volta à prisão, os cristãos continuaram a sofrer e ela não foi ouvida. Mas estavam felizes e convictos, porque tinham feito as 1945. Quando acabou, então, a Segunda Guerra Mundial, a Coreia ficou livre e os cristãos estavam todos jubilosos, porque não precisavam mais adorar relicários, que foram, inclusive, todos queimados. Eles procuravam por onde eles andavam e perceberam que, de fato, eram falsos deuses. 34 cristãos foram presos em 1940. Apenas 14 sobreviveram quando os portões foram abertos entre eles. E lá estava Eishok, ou Esther Kim. O carcereiro gritou: senhores e senhoras, esses são os que durante longos 6 anos se negaram a reverenciar os deuses japoneses. Eles lutaram contra uma tortura severa, contra a fome, contra frio, sem curvar as suas frontes ao ídolo do Japão. Eles são os campeões da fé. E uma multidão os recebeu gritando e cantando louvores. Entretanto, algum tempo depois, em uma disputa entre a Coreia e a Rússia, mais uma vez a vida dela esteve em perigo e ela precisou fugir novamente por conta da sua fé. Foi quando conheceu Kim, que é o sobrenome dela, e se casaram. Mais tarde, tornou-se seu marido e ele também se tornou pastor. A história de Eishok se difundiu nos Estados Unidos e os americanos ficaram curiosos para saber mais sobre a sua vida e a sua história, ou a respeito dela. Ela foi lá dar o seu testemunho e acabaram, inclusive, morando nos Estados Unidos, moraram por lá e pastorearam uma igreja, no caso, o seu marido. Ela e o marido americanizaram seus nomes, então, para Dom e Esther Kim. Esther viajou ao redor do mundo falando da fidelidade e do amor de Deus. Olha que magnífica história. Será que fosse você, querida mulher, você estaria disposta a negar a sua fé, mesmo que corresse tamanho risco de vida? Como precisamos de mulheres assim, não é verdade? Por muito menos nós negamos a nossa fé. Por muito menos, nós negamos a Cristo Jesus. No caso da Esther aqui, era caso de vida ou morte. Não era simplesmente uma brincadeira ou um conto de fadas ou coisas do tipo tão pequenos que muitas vezes nós deixamos de lado, como o congregar, o anunciar num país livre como o nosso as verdades do Senhor. Que através do exemplo dessa mulher, eu e você, nos inspire ou se inspire para que nós possamos levar o Evangelho mais adiante para todos aqueles que verdadeiramente carecem e que são certamente os eleitos do Senhor para a salvação em Cristo Jesus. Olímpia Morata. Essa é a mulher da reforma que nós vamos aprender e atentar a como ela era naquela época tão importante que marcou a nossa história. Olímpia Morata, a erudita cristã. Uma das personagens mais belas da reforma foi Olímpia Morata, a erudita cristã. O seu espírito mesclava todos os antigos gênios da Grécia com a doçura do cristianismo. O seu pai, Fúvio Morato, desde cedo a treinou nas línguas clássicas. Ela era considerada um prodígio para a época. Ela era considerada a mulher mais erudita de toda a Europa. Já parou para pensar nisso? Ela era tão culta que foi escolhida pela duquesa de Este para ser a companheira de estudo da sua filha. Olha o calibre dessa mulher. Enquanto morava no palácio, as doutrinas da reforma começaram a chegar lá em Ferrara. A vinda de Calvino e a sua breve estadia ali fortaleceram as influências evangélicas também naquela corte. Mas foi a conversão do seu pai ao protestantismo que mais a influenciou.
De humanista, que o seu pai era, tornou-se um protestante. E a conversão de Morato foi seguida também pela conversão de outros dentro da sua própria casa. Em 1548, Olímpia deixou a corte para cuidar do seu pai, que se encontrava enfermo. Ele calmamente aguardou a morte, prestando um belo testemunho por Cristo enquanto ainda estava enfermo. A morte do seu pai foi apenas o início de uma vida de muitos sofrimentos para Olímpia Morato. Suspeita de ter se tornado uma protestante, ela foi obrigada a deixar a corte e foi cuidar de sua mãe, que se encontrava inválida, assim como de suas 3 irmãs e um irmãozinho também, que ainda era bem criança. Olímpia se casou com Endrel Gratiler, um alemão que estudava em Ferrara em 1549. As orações da pequena igreja reformada de Ferrara se elevaram em favor desse jovem casal, suplicando sobre eles as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Mas o Papa não admitia uma igreja reformada em Ferrara, e os perigos então começaram a novamente lhe rodear. E eles começaram uma viagem então rumo à Alemanha, passando antes por várias cidades. Em 1551, juntamente com seu esposo, ela seguiu para Schweinfurt, cujo Senado havia convidando para servir como médico dos soldados espanhóis. Receberam esse belo convite, né, para poder servir ali como médico dos soldados espanhóis. E Olímpia, mesmo indo viver em uma pobrezinha vila de campo, tornou-se sua estadia ali muito agradável, pois pôde se empenhar na educação do seu irmão e recebeu o carinho dos cristãos da pequena cidade, especialmente do seu pastor. Ali ela traduziu do grego também muitos salmos. Veja a influência dessa mulher. No entanto, a cidadela de Schweinfurt tornou-se centro de uma guerra entre o Marquês de Brandeburg contra o imperador. E o lugar que eles esperavam ser um refúgio, de repente provou ser o lugar de maior perigo, sendo alvo dos príncipes vizinhos do império. Foi uma experiência terrível que Olímpia Morato passou, mais uma vez. Os muros e as casas eram continuamente atingidas pela artilharia inimiga. A fome e a escassez acrescentaram os seus horrores à guerra, e a peste seguiu-se à fome até ser dizimada metade da população naquela época. Tudo isso por conta da fé. Em meio a todos esses horrores, a coragem de Olímpia não lhe abandonou. O seu esposo contraiu febre e os remédios haviam acabado. Então ela foi aquele que é melhor que qualquer remédio, aquele que ouve e atende às nossas orações. E graças a Deus e as suas orações foram atendidas, e naquele dia o seu esposo foi livre daquela triste febre. Mas os temores da greve só se agravaram. Olímpia com seu esposo e irmão passaram várias semanas na profundeza de uma caverna obscura, com medo de sair dali. Finalmente, o Marquês, vendo sua derrota, evacuou, saiu da cidade no meio da noite. O inimigo entrou e não trouxe alívio algum, apenas mais opressões, porque saquearam a cidade e ainda incendiaram toda ela. Olímpia e sua família foram salvos por um misterioso soldado que os ajudaram a fugir, evitando que fossem mortos e soterrados pelos escombros da cidade. Eles se apressaram e pensaram que estavam a salvos, quando de repente foi atacado por um bando de soldados que roubou tudo que tinham e levaram inclusive o seu marido preso. Em uma grande aflição, ela novamente se lembrou e clamou ao Senhor: ajuda-me, ajuda-me, por amor ao teu nome, Senhor. Excessivamente triste era a sua condição quando finalmente escapou de todo esse perigo que a cercava naquele momento. Chegou então à vila de Hammeburg, podendo ser comparada à rainha dos mendigos, pois entrou ali com um vestido emprestado, pálida, desnutrida e doente, com muita febre no momento.
Quando afinal pôde encontrar um abrigo seguro, Olímpia se abateu completamente. Ela estava por demais abalada diante das circunstâncias que lhe cercavam. A um só sopro, ela havia perdido toda a fortuna do seu esposo e também os seus livros, pelo qual ela tanto estimava. Entretanto, ela estava sendo muito bem cuidada pela família nobre do Palatinado e da Conde de Erbeck. A condesa cuidou dela como se fosse uma irmã. Ela encontrou uma atmosfera religiosa naquela nobre família, pois o conde prestava cultos familiares em seu lar e diariamente visitava o seu povo, exortando-os através da Bíblia a praticar a piedade. E quando falamos de piedade, é vida com Deus, leitura da palavra, oração e vivência daquilo que vem aprendendo conforme as Escrituras nos ensinam. O conde usou da sua influência para fazer com que o esposo de Olímpia, que havia sido preso, mas conseguiu a liberdade, chegasse até ali também em segurança e fosse inclusive nomeado como um professor daquela cidade. Em agosto de 1554, quando chegaram a Heidelberg, encontraram ali um lar muito agradável e adequado, inclusive, para suas necessidades. Ela e seu esposo realmente estavam muito pobres e tiveram de pedir dinheiro emprestado para as despesas do primeiro mês. A notícia da destruição da pequena igreja reformada de Ferrara pelo Papa causou-lhe grande sofrimento. A palavra do Senhor foi o seu consolo nos dias de sua pobreza e também nos dias de sua fraqueza. Os seus sofrimentos durante o bloqueio militar em Schweinfurt e durante os seus tempos de fuga haviam enfraquecido tanto a sua saúde que ela parecia inclusive não conseguir forças físicas para se recuperar. Mas o perigo aumentou ainda mais quando a peste irrompeu a sua cidade em julho de 1555. Ela estava tão fraca que ninguém mais esperava que ela fosse se recuperar e nem mesmo viver. A sua morte, no entanto, foi radiante e cheia de esperança, como que ocorreu no Monte da Transfiguração. Naquele momento, ela pareceu não sentir os sofrimentos da morte, mas apenas o seu gozo e alegria, pois sabia que ia morar com o seu Pai eterno na glória. Para ela, era como se o Senhor houvesse retirado o aguilhão da morte e deixado apenas o seu mel. Ela viu o céu antes de chegar lá, partindo de 25 de outubro de 1555, ainda jovem, com apenas 29 anos. Porém, embora tenha morrido tão cedo, já havia granjeado fama e passado por sofrimentos que caberiam certamente em uma vida muito longa, quem sabe de 70, 80 a 90 anos. Sua morte foi lamentada em todo o mundo protestante da época. Seu marido, afetado pela perda da esposa, ia a todos os lugares, imprudentemente se expondo como médico para lutar contra a terrível praga. Ele já não se importava mais em viver, pois se entristeceu por ter perdido seu maior tesouro terreno. Parecia estar, inclusive, cortejando a morte. E ela o alcançou exatamente um mês após a morte da sua esposa. Emílio, irmão de Olímpia, também foi vítima dessa peste na época. Os 3 membros dessa tão ilustre e piedosa família estão sepultados na histórica igreja de São Pedro, em Heidelberg. Veja que os sofrimentos fez parte da vida dessa mulher que morreu tão jovem, né? Olímpia Morata, tão nova, mas com uma expectativa e com os marcos deixados na sua história da época. O meu desejo, o nosso desejo, querida mulher, é que você não viva de qualquer forma, mas que você seja uma mulher referencial nos dias atuais, na nossa história, no dia que se chama hoje. Olha quanta riqueza! E aí, você gostou? Te trouxe enriquecimento intelectual, emocional, até mesmo físico e principalmente espiritual. Esse mês te ajudou a você fazer uma reavaliação da sua vida aí particular. A sua vida, você mulher que tem já
conhecido a Cristo Jesus, ou você que está nos acompanhando, mas que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca foi em uma igreja, que não tem o hábito de congregar, você também é tão importante conosco nessa caminhada aqui, quanto aquelas que já têm esse bendito hábito. Ó Senhor, que o Senhor nos dê a graça de sermos mulheres que marquem a nossa história, apesar de reconhecermos a nossa pequenez, porque nós entendemos que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. E eu gostaria que você refletisse sobre todos os aspectos da sua vida. Quando nós falamos de vida espiritual, a vida espiritual, meninas, não é apenas uma fatia, como que vamos pensar que uma pizza, não é apenas uma fatia dela, é toda ela. A nossa vida espiritual é que nos norteia no nosso comportamento, as atitudes no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida política, inclusive. E por falar em política, eu gostaria que você, nós, que estamos vivendo um tempo tão delicado, estamos nos aproximando das eleições aqui no nosso amado Brasil, né? Estamos bem pertinho, época de eleições. E eu queria que você, como mulher cristã, prestasse bastante atenção, né? Você tivesse nessa época uma dependência do Senhor e um pensamento de que eu e você precisamos, de fato, votar consciente. Quando eu falo votar consciente, eu gostaria que você, na hora que fosse escolher o seu voto, não se preocupe que eu não vou estar aqui falando para quem é que você vai votar. Essa não é a minha intenção. Mas a minha intenção como mulher cristã, e você sabe entender direitinho o que eu estou falando, é que você, na hora de votar, não simplesmente vote em nomes ou pessoas, mas que você, que é uma mulher reformada, você que é uma mulher que preza pelos princípios bíblicos, observe ao escolher os seus governantes, qual é a ideologia que está por trás. O que é que eles pensam? Qual é a proposta que vem sendo trazida juntamente com eles? Não simplesmente escolha um nome, né? Mas observe qual é a ideologia que está por trás. Sabe por que eu falo isso? Porque não condiz para uma mulher cristã votar e nenhuma ideologia ou partido que defenda o socialismo, o comunismo, inclusive essas ideologias, elas são as primeiras a perseguirem, principalmente os cristãos. Então tome muito cuidado, porque a responsabilidade é muito grande. E a nossa oração, e eu queria orar com você pela nossa nação, é para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos dê autoridades capazes de governar o nosso país sem infligir os princípios bíblicos. Muitos já não têm mais essa liberdade cristã que nós temos nos dias de hoje. E muitas vezes as pessoas votam de uma forma não tão responsável assim, simplesmente por partidos ou por pessoas. Eu gostaria de incentivar você a que se dobrasse, a que clamasse, a que orasse, a que jejuasse pelo favor do Senhor sobre a nossa nação, para que não entre nos nossos governos, que estarão aí por vir, está aqui ó, às portas, ideologias como comunismo e socialismo e tantos outros que perseguem os cristãos. Nós temos vários países, inclusive aqui na nossa América Latina, que pagam um preço muito alto pelas escolhas erradas que foram feitas. Então eu gostaria de convidar você a pensar, a refletir, a colocar diante do Senhor esse pedido, esse clamor, que você orasse. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E a Bíblia também diz assim, ó, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso maior intuito deve ser orar para que o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, seja o Senhor do Brasil. Nós, como mulheres reformadas, sabemos o que estamos falando. Mulher cristã, muito cuidado. Muito cuidado, estamos vivendo um tempo delicadíssimo, talvez as eleições mais importantes da história do Brasil. Então eu gostaria de conclamar você a fechar aí o seu olho onde você estiver, para orarmos a favor do nosso país. Vamos fazer isso?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, te dar graças pelo dom da vida, te agradecer por tudo que o Senhor nos permitiu conhecer durante todo esse mês, pela vida de mulheres que marcaram a sua época, e rogar ao Senhor que o Senhor faça essa transformação também na nossa vida, Senhor. Incomoda a nossa vida para que nós não tenhamos um cristianismo mofo, pálido, para que nós sejamos corajosas, sejamos mulheres de vida de oração, mulheres piedosas, mulheres que verdadeiramente buscam o Senhor em primeiro lugar. Ó Deus, cuida do nosso coração, porque ele é enganoso, para que as nossas ações possam glorificar o teu nome. E de forma muito especial, nós intercedemos pela vida do nosso amado Brasil. Senhor, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, que as ideologias, Senhor, que não condizem com o cristianismo, com as verdades bíblicas, não venham a ter ascensão nesses dias que se aproximam, Senhor. Nos dá um governo bom e capaz, que possa governar a nossa nação, de forma que nós continuemos tendo essa liberdade cristã que temos até os dias de hoje. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, tem misericórdia do nosso país e nos dá um refrigério, Senhor, para que nós possamos ver o nosso país sendo transformado. A nossa confiança não está em homens, nem nomes, quer sejam eles A ou B, mas nós queremos dizer que a nossa confiança está no Senhor e que o Senhor nos dê a graça de podermos ver o nosso país ascendendo, crescendo, principalmente conhecendo a Jesus, porque assim vai ser feliz a nossa nação. Recebe a nossa oração, que ora te fazemos, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos deixar um abracinho muito especial para você que tem seguido conosco nas Tardes das Mulheres, que tem nos acompanhado. E hoje a gente encerra esta minissérie, deixando um abraço especial a todas vocês da região sul, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Receba o nosso carinho, todas as cidades que nos ouvem, são muitas, né? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de podermos ser instrumentos do Senhor nessa época tão delicada em que nós vivemos. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele seja de fato a nossa maior riqueza. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Listen.